Olá, meus amigos e minhas amigas, retornando nesse segundo momento do nosso programa, conversando aqui com o nosso Tiago Bonfim. Eu já disse e reitero, um eminente estudioso do direito, que você conversando com ele, você sempre tem as suas ideias alargadas e você é ungido por conhecimentos nobres. Eu falei aquela questão do cardeal Arcoverde, né? Só para isso pode-se fazer um paralelo, quer dizer, você não encontrou seus conhecimentos numa doca do cais, né? Seu conhecimento vem de um ambiente. Eu tive lá, aquela biblioteca Joanina. Joanina. Que coisa maravilhosa. Maravilhosa. Então, seu conhecimento vem de um ambiente muito nobre. Então, o cardeal Arcoverde, naqueles momentos da Revolução de 30 e na iminência de uma comoção nacional, aí ele procurou o presidente Washington Luiz, que é uma figura que a gente precisa... Eu li uma biografia dele, em 2 volumes, uma coisa magnífica. Se perdeu porque era austero demais. Ele casou, me permita só, senhor, ele casou uma filha e disse assim no baile, eu até consigo imaginar a cena. Na festa, ele passou pela filha e disse: amanhã eu quero conversar com você sobre os presentes que você ganhou. E ela foi, e de manhã estava ela lá, em palácio. Quanto, papai? Bota, meu filho, me diga aí. Olha, eu ganhei isso, tal, ganhei isso. Olha, papai, da associação dos retalhistas do Rio de Janeiro, eu ganhei esse anel de brilhante. Devolva. Papai, devolva, minha filha. Papai, olha, da Associação dos Lojistas do Rio Grande do Sul, eu ganhei um carro, devolva. Um cara desse nível. E tristemente vejo o nível de decepção desse homem, viu? Eu estou dizendo isso porque eu fui lá, Cemitério da Consolação. Meu caríssimo, eu queria saber onde é o túmulo de Washington Luiz. Aí o cara olhou assim, ó. Disse: olha, eu vou mostrar ao senhor, porque no túmulo dele não tem inscrição dele. E Aí foi no cantinho lá, na mulher dele, chama Sofia, tem o nome da mulher dele, e tem uma placa dos formandos de 57 da USP. Só. Esse homem ficou tão decepcionado com a política, ele foi exilado. Quando ele voltou do exílio em 45, ele não deu mais nenhuma entrevista, não se envolveu com nenhuma questão política e na sepultura disse: não quero que coloque nada que me identifique. Mas esse é assunto para a gente ter um outro programa aqui, para a gente tratar desses assuntos. Com a devida permissão e pedindo desculpas, vamos voltar ao que interessa. Era o homem do governar e abrir estrada, né? Exatamente, era o slogan dele. Um homem muito decente, muito correto. Interessante, ele não era de São Paulo, né? Ele era de Macaé, no Rio de Janeiro. Tanto que os paulistas diziam bem assim: ele foi governador, disse: é o governador de Macaé. Ele se formou, foi trabalhar numa cidadezinha lá do interior, que não me ocorre agora o nome, conheceu a esposa dele, mas um homem muito decente. Eu tenho de Washington muito decente. Sim, aí, só para fechar, né? Aí o cardeal Arcoverde foi falar com ele, né? Um homem de muito prestígio, também li uma biografia dele, encantadora. Presidente, eu vou falar com o senhor aqui, porque eu queria evitar uma comoção social. Queria que o senhor visse isso com muita calma, o cardeal, né? Pisando em ovos. Aí o cardeal, disse: senhor cardeal, o senhor está ouvindo muita conversa. Aí o cardeal Arcoverde disse: não, presidente, eu não sou homem de descer as calçadas para colher fuxicos. Olha, que diálogo, né? Aí nessa conversa, Palácio da Guanabara, aí ele disse: dona Sofia, quem está aí é o cardeal Arcoverde. Se ele está aí, ela era religiosa, uma mulher religiosa. Aí ela rapidamente acorreu lá onde se encontrava o marido com o cardeal. O cardeal aí beijou a mão, aquela história toda. Ele disse: inclusive, dona Sofia, eu acabei de vir de Roma e eu trouxe uns terços que foram benzidos pelo Papa e entregou a ela. Muito obrigado e tal. Aí
Ela assim disse, senhor cardeal, eu acredito em Deus, nós vamos sair dessa. Aí, o nosso posto juiz, em vez de ficar calado, saiu-se com essa, que foi um primor também. Ele disse, ó, cardeal, a minha mulher acredita que nós vamos sair dessa, porque ela crê em Deus. Agora eu estou dizendo que nós vamos sair dessa porque eu acredito em mim. Vale. E deu no que deu, exilado e tal. Um túmulo sem lápide, um túmulo desconhecido, um homem amargurado. Isso é a vida. É a vida, né? É a vida. Mas, meu caro Tiago, pedindo desculpas a você e aos telespectadores se me alonguei. Temos uma boa Constituição? Essa pergunta já foi centenas de vezes feita. Temos uma boa Constituição? Temos. Na minha opinião, temos. Mais uma vez, eu cito o nosso sempre ministro Carlos Aires Brito, que diz que a nossa Constituição não tem déficit normativo, ela tem déficit interpretativo. O que nós precisamos é ter a compreensão exata do que é preciso para interpretá-la. Mas tudo que nós precisamos está aí na nossa Constituição. Não faz vergonha, né? De jeito nenhum, muito pelo contrário. Precisa de mudanças em dispositivos específicos, você acha? Aí é aquela velha discussão do poder constituinte originário e do poder constituinte derivado. Né? A mudança é necessária, tanto é necessária que o próprio constituinte originário previu a figura da emenda constitucional. Então, se a sociedade evolui, o sistema jurídico tem que evoluir junto, senão ele não cumpre o seu papel. Claro. Mas mudanças pontuais não significa necessariamente, ou até mudanças ainda que profundas, mas que não impliquem em alteração na estrutura do Estado, não há necessidade de substituir a Constituição por outra. Na minha opinião, todas as mudanças que nós necessitamos, seja reforma política, seja reforma administrativa, seja reforma tributária, o que quer que seja, pode ser feito mantendo a essência da nossa atual Constituição. Meu caro Tiago, quem foi a grande cabeça? Eu sei que Canotrilho teve peso na conformação da Constituição. Teve. O nosso Canotrilho. Mas quem foi a grande cabeça em termos de Brasil? Teve? Olha, em termos de Brasil, nós temos grandes juristas que foram fundamentais para a Constituição, como o nosso Paulo Bonavides, né, que faleceu agora no final do ano, há pouco tempo. Né? Afonso da Silva. O Zé Afonso da Silva, que ainda hoje, inclusive, o professor Zé Afonso, com seus mais de 90 anos, é uma pessoa extremamente ativa. Nós temos, eu faço parte da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB e o professor Zé Afonso é membro dessa comissão. E o professor Zé Afonso participa de debates da comissão no nosso grupo de WhatsApp. No nosso grupo de WhatsApp. Ele aguenta viagem ainda, porque viagem não é para todo mundo. Esse último ano de 2020 foi atípico, né? Nós não paramos, mas nós tivemos a Conferência Nacional da OAB em São Paulo em 2017 e o professor Zé Afonso participou ativamente, recebeu inclusive uma homenagem. Houve até um momento específico da conferência em que ele recebeu uma homenagem específica e, posteriormente, eu encontrava sempre no próprio Conselho Federal da OAB, em sessões, em eventos, e, como eu disse, participa quase que diariamente das nossas discussões e debates no grupo de WhatsApp do Conselho Federal. Mas ele mora em São Paulo, né? Ele mora em São Paulo. Mora em São Paulo. Pai de um outro grande constitucionalista, que é o professor Vigílio Afonso da Silva, filho do professor Zé Afonso, um grande constitucionalista e também um jurista de grande magnitude. Você lembra que quando veio a lume a Constituição, foi lançado, nunca terminou essa coleção, era uma coleção de comentários da Constituição, que era o Zé Afonso e tinha um outro, que eu agora não me lembro qual o nome. Celso Bastos. Celso Ribeiro Bastos. Está vivo ainda ele? Não. Celso Ribeiro Bastos tem uma obra muito conhecida com o nosso ministro Carlos Aires Brito, sobre aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais. Ele faleceu, o Celso Ribeiro Bastos? Né? Faleceu. O Celso Bastos, eles têm uma teoria relativa àquela questão da aplicabilidade das normas constitucionais, que a teoria mais conhecida é a do professor Zé Afonso, que classifica as normas em normas de eficácia plena, contida e limitada. Né? Aquela é a tese mais conhecida, mas o professor Carlos Aires Brito e o professor Celso Antônio também têm uma classificação. A Maria Helena Diniz também tem a sua classificação. Era muito lembrado daquela questão da saúde, as questões de saúde. Sim.
Até porque a própria Constituição também, isso é muito invocado, né? Eu sei porque eu também, como advogado, já ingressei com essas ações. A própria Constituição fala que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais teriam aplicabilidade imediata, né? Só que a aplicabilidade imediata, por sua vez, também não quer dizer aplicabilidade irrestrita, né? Mas isso é um outro debate, é uma outra discussão. E essa questão também de aplicabilidade imediata tem que ver o direcionamento, né? Tem uma questão agora muito interessante com relação ao município, a questão de saúde, né? Todos têm direito à saúde, etc. Ao indivíduo dá o juiz vai, concede um provimento liminar, a prefeitura custear um tratamento que ela não tem condições. E agora essa aplicabilidade? Por isso que eu digo, essa aplicabilidade imediata não significa necessariamente aplicação irrestrita. Por outro lado, aí a gente acaba entrando em outra discussão, que é aquela tese da análise econômica do direito, né? Que o Poder Judiciário só poderia emitir um comando, enfim, determinar um determinado provimento, se houvesse uma verba específica para aquilo, se houvesse um orçamento específico para aquilo. No Brasil, como ocorre em muitas áreas do direito, também no direito constitucional, a gente tem mania de importar teorias de outros países que funcionam na realidade daqueles países, mas não necessariamente aqui. Então, eu acho que a gente ainda está caminhando a passos lentos no que diz respeito à efetividade dos direitos fundamentais. Vou lhe dar um exemplo. A questão de saúde, você acabou de mencionar, né? Se a defesa sempre, seja da União, seja do Estado, seja do município, é o chamado princípio da reserva do possível, né? Então, é preciso que o poder público tenha condições econômicas, financeiras de suportar aquilo. Concordo, até certo ponto. Agora, saúde é algo elementar. Se o Estado não tem condições de prover a saúde do indivíduo, será que a própria existência do Estado se justifica? Eu estava em Coimbra certa feita com um colega, morávamos lá num hotelzinho, numa pousada, um amigo conheceu, e esse colega, durante a noite, torceu o pé, teve um problema e tal, e me chamou para ir com ele ao hospital, um hospitalzinho de bairro, que aqui seria um posto de saúde, de madrugada. Chegamos lá, o médico que estava de plantão era um professor catedrático de ortopedia da Faculdade de Medicina da Universidade, de plantão às 3 horas da manhã, atendendo o cidadão comum. Então, em países que têm esse tipo de atendimento, você até pode discutir que se o Estado já lhe fornece o mínimo, para que ele lhe dê acima do mínimo, aí ele precisa estar financeiramente preparado. Mas em um país em que o Estado não nos fornece nem o mínimo, será que o Estado pode dizer que para fornecer o mínimo, ele precisa estar financeiramente preparado? Então, se ele não tem condições de ofertar o mínimo, o próprio Estado não se justifica. Mas lá o cidadão contribui, né? Com simbólico, mas contribui. Sim, nos Estados Unidos também, né? Mas, enfim, são esses debates. O que eu entendo em relação a essa questão da saúde é que entendo que o Judiciário pode intervir, sim, claro, que com determinados limites, com determinadas ponderações, mas é muito cômodo para o poder público gastar dinheiro com telefone celular para o primeiro, segundo, terceiro, quarto escalão, carro alugado para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto escalão e dizer que não tem dinheiro para comprar esparadrapo e remédio. Então, eu acho que cabe sim. Nesse negócio de carro alugado, eu estou dizendo isso aqui, quando eu descer ali, quando eu sair do elevador, vou arranjar pelo menos uns 10 novos inimigos. Esse negócio de carro alugado é que precisa ver uma investigação, viu? Tem muita coisa impublicável nesses aluguéis de locadora, dessas coisas, que eu estou dizendo isso aqui com a maior tranquilidade, viu? Tem muita coisa aí nessas locações de carro que eu fico sem entender. Não, mas a discussão que eu travo é em relação até mesmo a eleger prioridades. Eu acho que se o Estado tem dinheiro para gastar, Estado que eu falo, instituição, não estou falando em Estado, unidade da federação, né? Entenda-se União, Estados, municípios, Distrito Federal, enfim. Se o Estado tem dinheiro e está gastando mal esse dinheiro, o Judiciário pode intervir. Não só pode, como deve, a meu ver. O ministro Celso de Mello tem uma decisão paradigmática no Supremo sobre fornecimento de medicamento, né? Em que ele diz que o princípio da separação dos poderes não é um manto protetor
para que o poder público se escore atrás dele, né, e não cumpra as suas funções, não cumpra as suas atribuições. Essa discussão do princípio da reserva do possível começou na Alemanha, no Tribunal Constitucional alemão, quando um cidadão pediu um provimento específico para algo que não representava o mínimo que o Estado deveria dar. E aí o Tribunal Constitucional disse, meu amigo, peraí, você tem saúde, educação, segurança, o mínimo que o Estado oferta. Para que o Estado lhe dê mais do que isso, aí o Estado tem que estar financeiramente preparado. Aí aqui no Brasil, o que é que a gente faz? Pega só a parte que interessa da teoria, importa para o nosso país, mas sem levar em conta as vicissitudes, né, do caso concreto, as diferenças culturais e sociais e econômicas. E uma outra coisa é que desse drama de educação e saúde se arrasta. Eu era criança quando já se falava nisso. Mas, meu caro Tiago, eu queria trazer aqui a colação uma temática agora recente. Só completando o raciocínio que o amigo me perguntou, eu só rapidamente para dizer o seguinte, na minha opinião, o problema da nossa Constituição não é de normatividade, certo, é de efetividade. Eu resumiria dessa forma. Meu caro Tiago, eu vou ler aqui um comando que foi muito agitado agora recentemente, que é do artigo 53. Ele diz assim, olha, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Vou repetir, só para ficar bem fixo. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Vou colocar você agora numa situação. A prisão do deputado Silveira foi correta? Veja, doutor Jerônimo, em minha opinião... Sim, a sua opinião. Em minha opinião, e aí eu quero pontuar aqui, como diria a história, não vá o sapateiro além da sandália, né? O meu conhecimento técnico em direito penal e processual penal é mínimo. Eu sei o que eu aprendi na faculdade, é o que diz na Constituição. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia dominação legal. Eu digo então, constitucionalmente. Isso, veja, eu não vou adentrar no que diz respeito à instrumentalização da prisão. Aquela discussão, por exemplo, se podia flagrante, se cabia mandado. Não. Certo. Agora, constitucionalmente falando, eu entendo que a imunidade parlamentar não pode servir como um manto protetor para que o sujeito atente contra a própria democracia. Eu entendo que a imunidade parlamentar é um instrumento importante, deve existir, como deve existir, por exemplo, a imunidade do advogado numa tribuna. Agora, o senhor imagine o seguinte, imagine o doutor Jerônimo, desembargador, e o Tiago, advogado, fazendo uma sustentação oral. Nossas teses são contrapostas naquele processo. E aí eu digo, olha, doutor Jerônimo, com a devida vênia, eu entendo que a tese que Vossa Excelência adotou não é adequada por conta disso e disso, o autor fulano de tal pensa assim, dessa forma, assim, assim, assado. A minha imunidade enquanto advogado na tribuna inclui, por exemplo, eu dizer, doutor Jerônimo, o senhor é um esquizofrênico. Deixa de burrice. Deixa de burrice. Olha, já é pessoas como o senhor que ofendem o Poder Judiciário. Olha, alguém devia chegar aqui e matar o doutor Jerônimo e fechar o Tribunal de Justiça. Veja, existe uma diferença, não existe? E existe, inclusive, veja, aí volta a dizer, o senhor perguntou, vou lhe responder adequadamente. Veja, acho que ele deve responder sim. Se a prisão que foi feita obedecer os critérios da persecução penal, eu não posso opinar porque não é da minha área, nem tenho conhecimento para isso. Mas entendo que o que o deputado fez, os seus vídeos, as suas falas, nesse caso, extrapolam em muito aquilo que deveria ser abarcado pela imunidade parlamentar, né? Pregar o... Veja que contradição. Se utilizar de um instrumento próprio da democracia, que é a liberdade de expressão, para pregar o fim da própria democracia. E isso que eu estou dizendo não é novidade no nosso ordenamento jurídico. Por isso que o Montesquieu fala muito bem quando ele diz que não existe separação de poderes, existe separação de funções. O poder é uno e indivisível. Né? E não há violação à separação dos poderes. Vou lhe dar um exemplo aqui. Controle de constitucionalidade.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que, imagine uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que tem como objetivo acabar com uma cláusula pétrea, por exemplo, qualquer uma. O famoso parágrafo 4º do artigo 60 diz: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos fundamentais. Muito bem. Se por acaso o presidente da Câmara dos Deputados ou o presidente do Senado, enfim, onde quer que a matéria esteja, qualquer das casas, onde quer que a matéria esteja, coloque em pauta uma PEC que tenha como objetivo acabar com isso, qualquer parlamentar pode ingressar com um mandado de segurança no Supremo e o Supremo pode mandar parar o processo legislativo. Aí vão dizer, mas peraí, isso viola a separação dos poderes? Processo legislativo, bem ou mal, compete ao Poder Legislativo. O Judiciário teria que esperar a norma entrar no sistema para declará-la inconstitucional. Mas veja o que é que a Constituição diz. Não será objeto de deliberação. Então, se eu delibero algo que não pode ser deliberado, né, qual é a função do Legislativo? Legislar. O que é legislar? Criar normas. Mas criar normas dentro do que a Constituição prevê? Ou criar normas dentro daquilo que o legislador acha que deve fazer? Então, é preciso entender que nenhum das funções ou dos poderes estatais está acima um do outro ou da própria Constituição. Eu não posso usar de uma prerrogativa garantida pela Constituição para pregar o fim de outra garantia constitucional. Você, amigo, deve lembrar, em meados, no início dos anos 2000, 2002, 2003, o Supremo Tribunal Federal fez um julgamento paradigmático de um sujeito chamado Siegfried Ellwanger. Era um cidadão que tinha uma editora no Rio Grande do Sul e editava livros de antissemitismo. Inclusive, ele tinha uma obra que dizia, que o título da obra, ele como autor, é Holocausto Judeu ou Alemão? : A mentira do século. Então, esse cidadão dizia que, na verdade, não teria havido o holocausto judeu, que o que houve foi um holocausto alemão, que os judeus teriam acabado com... E aí a discussão no Supremo era o seguinte: o que é o racismo ou o preconceito racial? Esse sujeito, enquanto autor, ele pode, por exemplo, dizer o seguinte: eu entendo que isso aqui é uma mentira criada pela história, não houve holocausto, não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, não aconteceu aquilo outro. Beleza. Mas ele pode dizer: eu acho que os alemães estavam corretos, Hitler ainda matou pouco, tinha que ter matado mais, temos que exterminar os judeus. Veja, isso está abarcado pela liberdade de expressão. Então, eu entendo que você não pode usar um instrumento próprio da democracia para pregar o fim da própria democracia. Nesse caso específico, o deputado invoca liberdade de expressão, que é um instrumento democrático. Ingressou com o habeas corpus, que é um instrumento democrático, que inclusive foi suprimido pelo AI-5, que é um dispositivo que ele defende. Né? Então, assim... E ele fez apologia, né? Fez apologia à violência, fez apologia à ditadura. Então, eu acho, entendo perfeito. Tem gente que diz até hoje que o homem não pousou na Lua, que aquilo ali era foi feito num estudo de televisão. Eu conheço um vigia, um vigia que ele disse que nunca pousou na Lua. Não aconteceu, pronto. Eu acho que o sujeito tem o direito de achar o que deve, o que quiser. Agora, daí a fazer a apologia, por isso que é preciso analisar sempre as circunstâncias do caso concreto. Sim. Eu acho que nesse caso... Mas constitucionalmente ele exorbitou e muito. Na minha opinião, exorbitou e muito. E muito, né? Exorbitou e muito. Acho que ele podia ter sido mais elegante naquelas falas dele, mas ele desceu o nível, né? Mas veja bem, aí vamos voltar para um outro lado. Você acha que o nosso Supremo Tribunal Federal tem exorbitado em alguns... Aqui e acolá, você acha que ele tem exorbitado? Veja, porque tem sido muito criticado. Eu tenho algumas opiniões divergentes em relação a questões jurídicas, técnicas, divergência de opinião. Por exemplo, a questão da prisão em segunda instância. Eu entendo que ali, naquele caso, não caberia ao Supremo. Não é? Mas está aqui, pois é. Está no livrinho. Está lá.
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Está no livrinho. Né? Trânsito em julgado é trânsito em julgado. Se cabe recurso, não transitou em julgado. Né? Mas ninguém será... É o artigo 5º. Está no artigo 5º. Tá no artigo 5º. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Não é? Então, o Supremo, sem dúvida, na minha opinião, extrapola em algumas questões, em algumas situações, mas nesse caso específico eu entendo que agiu bem. Não é? Agora, volto a dizer, estou aqui pontuando do ponto de vista teórico a possibilidade ou não do deputado ser responsabilizado. Agora, a forma como essa prisão ocorreu, que eu já vi penalistas, criminalistas discutindo, olha, não poderia ter havido flagrante, não poderia ter havido mandado. Aí, nesse aspecto, eu não tenho como opinar, porque realmente foge a minha atuação. E aqui diz com todas as letras, ó, até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Não tem pra onde correr, não. Aí os caras vão e outra coisa. E quando a opinião pública dos Estados Unidos há uma forma de controle de decisões judiciais, isso é Calmon, que trouxe essa informação. Quando a opinião pública não recepciona aquela decisão judicial, ela não transita em julgado. Se o ministro ou o juiz der uma decisão e no local onde aquela decisão vai ter vigência, vai ter eficácia, né? Se o povo não receber bem, não transita em julgado, não. Isso tem a ver também com uma questão cultural. Nos Estados Unidos, que o direito americano vem do sistema da common law, né? O direito consuetudinário, aquela cultura do precedente, a base da construção normativa nos Estados Unidos é o princípio do stare decisis, né? Que é a vinculação ao precedente, que aqui nós ainda estamos iniciando, até com o Código de 2015, o CPC de 2015, a figura dos precedentes adquiriu, né? uma pujança maior, mas ainda não estamos nesse ponto. Tiago, eu sei que está no livrinho. Isso era o Dutra que dizia, né? Está no livrinho? O presidente Dutra, dizem, né? Eu estou aqui falando, não vai nenhuma descortesia. Diz que ele não era um homem, de grandes visões assim, não. Era um homem... Dizem que não era um homem culto, mas, né? Que era um sujeito inteligente. Né? Não chega onde chegou, né? Mas ele não gostava de polêmica, não. Presidente, olha, eu queria saber isso ele aqui dizia, está no livrinho? Está no livrinho. Aí tá, então passa, né? Aí o Tiago ia fazer uma pergunta a você, a pergunta, se eu não fizer, eu vou sair daqui. Meio de escolha de ministro, se fala muito, rapaz, nessas questões de mérito. Como é que você vê isso? Veja, eu acho que Você já fez alguma análise crítica sobre isso? Nunca me aprofundei detalhadamente, mas não vejo problema na forma de escolha, não. Não vejo problema por uma razão muito simples. O presidente da República indica e o Senado Federal sabatina. Agora, se alguém diz, mas aí essa sabatina é só para constar. Bom, aí o problema não está no sistema de escolha, não é? Dizem que a sabatina é jogo para inglês ver. Historicamente, se eu não me engano, o Senado rejeitou, acredito que 1 ou 2 indicados. Um era um sujeito que era médico. Foi indicado por Floriano Peixoto. Exatamente. Não é? E porque à época a Constituição falava, hoje a Constituição fala, né, em indivíduos de reputação ilibada e notável conhecimento jurídico. Antigamente falava em notável conhecimento, não falava em jurídico. Há uma obra chamada História do Supremo Tribunal Federal, 4 volumes, que relata. Isso. Agora, perguntaram ao médico o que é lei, aí ele fez assim, lei? Aí disse, não dá não. Não. Agora, nos Estados Unidos, o Senado, vez ou outra, rejeita o indicado para a Suprema Corte. Né? Então, eu não vejo problema na forma do sistema de escolha. Talvez o problema esteja em como você instrumentaliza isso. Né? A tal sabatina. A tal sabatina. Meu caro Tiago, lamentavelmente, sob meus protestos, nós vamos ter que finalizar aqui essa conversa agradável.
você sempre vai estar por aqui. E quero te agradecer em nome dos nossos telespectadores, e foi muito bom você estar por aqui, mas deixo ainda a palavra com você para uma mensagem final para os nossos telespectadores. Pode falar aqui para essa câmera. Bom, agradeço mais uma vez o gentil convite aqui do nosso amigo Jerônimo. É um prazer participar desse programa, já participei diversas vezes e cada vez é uma satisfação ainda maior. E dizer que a nossa Constituição, de fato, como diz o ministro Aires Brito, não tem déficit normativo, ela tem déficit interpretativo. Nós precisamos, de fato, interpretar a Constituição de acordo com aquilo que é melhor para a sociedade, com aquilo que é melhor para o ordenamento jurídico e precisamos compreendê-la, amá-la, né? Como disse Bilac quando falou das estrelas, né? Amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Então, para entender a Constituição, é preciso que nós temos amor, não só pelo texto, não só pelo livrinho, mas pelo que ele representa, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. E eu ainda me permita colocar aí uma outra vertente aí, que é preciso também ter boa vontade. Porque se você tiver má vontade, você vai interpretar um dispositivo com má vontade, dali saem, né, gaviões. Né? Meus caros telespectadores, muito obrigado e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.